Bora lá resolver mais uma questãozinha aqui para o canal Matemática Linda. Dá uma olhada na questão que está aparecendo na sua tela, uma questão do Enem de 2018. Nós vamos ler com calma essa questão, nós vamos resolver com calma essa questão e seremos felizes para sempre. Na verdade, estava conversando com um aluninho querido do meu coração lá de Joinville, o Luiz, e ele trouxe uns questionamentos aqui sobre essa questão. Eu falei, vamos resolver, e a gente faz uma discussão bem bacana. Antes, deixa eu te fazer um convite, um alerta, um pedido, sei lá, não esquece de se inscrever no canal. Se você está inscrito ou inscrita no canal, você é a primeira a receber notificações de vídeos como esse. Tem Enem, tem vestibular, concurso público, raciocínio lógico, matemático, aulas, tem bastante coisa que vai surgindo no canal. Se você estiver inscrito com o sininho ativado, recebe a notificação e já está sabendo aí de primeira mão qual é o que está rolando no canal. Bora lá então! Para apagar os focos A e B de um incêndio que estavam a uma distância de 30 metros um do outro, os bombeiros de um quartel decidiram se posicionar de modo que a distância de um bombeiro ao foco A, de temperatura mais elevada, fosse sempre o dobro da distância desse bombeiro ao foco B, de temperatura menos elevada. Nessas condições, a maior distância em metro que dois bombeiros poderiam ter entre eles é... O que a gente tem que observar aqui? Eu vou registrar esses dois focos A e B num sistema cartesiano ortogonal. Então, vou fazer aqui para você, ó. Vamos fazer os eixos. Então, vou fazer aqui eixo X, eixo das abscissas, eixo Y, eixo das ordenadas, ok? E aqui eu vou registrar, é claro, né, para facilitar a nossa vida, vou colocar aqui o ponto A exatamente aqui na origem do sistema, esse ponto de interseção aqui, ó. Então, este foco A eu vou considerar como coordenadas x0, y0, beleza? E daí eu vou colocar, já que a distância é de 30 metros, né, vou colocar aqui um ponto B, como se fosse exatamente uma distância de 30 metros, x30, y0, ok? Para facilitar a nossa vida. Só que o problema que a gente tem que pensar é que esses bombeiros, né, primeiro ele fala assim, né, a distância de um bombeiro ao foco A é o dobro da distância desse bombeiro ao foco B. E não necessariamente eles estão alinhados, né, o bombeiro está alinhado aos focos, ele pode estar em qualquer região. Então vamos pegar, por exemplo, eu vou pôr aqui um ponto, e não se preocupe com a proporção, tá? Só para a gente entender a situação. Vou pôr um ponto P aqui, ó. E eu não sei, né, esse ponto P que eu vou colocar o bombeiro, eu não sei quais são as coordenadas de x nem de y. Vou deixar assim, ó, x e y, que eu já vou generalizar isso. O que eu sei é que a distância desse ponto P até o foco A, o bombeiro, né, estaria nesse ponto P até o foco A, vai ser o dobro da distância até esse foco B, ok? É isso que a gente vai analisar agora. Então, o que acontece? Para quem lembra lá de geometria analítica, eu vou fazer justamente isso, ó, calcular a distância ou usar a nosso favor, né, a distância desse ponto P até o ponto A, como o dobro da distância deste ponto P até o ponto B. Então, a distância deste ponto P, que seria a localização de um bombeiro, até o foco A, tem que ser o dobro da distância desse ponto P, que é do bombeiro, né, até o foco B. Então, na verdade, a gente vai trabalhar com a distância entre pontos, lá que a gente conhece da geometria, né? A distância entre pontos a gente faz assim, ó. A diferença entre as coordenadas de x, então vou pegar x desse ponto P, vou deixar como x mesmo, menos a coordenada do x ao quadrado, e a gente soma com a diferença entre as coordenadas de y, vou deixar y do P como y do A ao quadrado. Não esquece que a gente tem que fazer raiz quadrada disso. A raiz quadrada disso, daqui a pouco a gente vai eliminar essa tal de raiz quadrada, né? Mas por enquanto vamos deixar indicado aqui. Beleza? Nós temos aqui uma raiz quadrada no lado esquerdo da igualdade. No outro lado da igualdade vai ficar duas vezes, então a distância entre os pontos P e B. Então vai lá a diferença das coordenadas de x do P, que eu vou deixar como x e x do B,
ao quadrado, mais a diferença entre as coordenadas de y do p menos y do b ao quadrado. Só não vou colocar um p ali, ó. Vai ficar muito poluído a nossa resolução, né? Porque daqui a pouco a gente vai fazer substituições, ó. As coordenadas do x e do y, dos pontos A e B, vão sumir da nossa vida, beleza? Então, lembrando que eu coloquei lá o ponto A, o foco A, né, na origem do sistema, então as coordenadas de x aqui, ó, vão ser 0 e 0, né, para os dois, né, para o A e para o B. Isso aqui vai ficar x menos A0, né, ao quadrado. E do y também, ó, y menos 0 ao quadrado. Beleza? Não esquece que é raiz quadrada. Raiz quadrada no lado esquerdo da igualdade. E aí tem no outro lado da igualdade 2 vezes x menos... Aí o x do b, veja que as coordenadas do ponto B foram... A gente considerou 30 e 0. Então, eu vou colocar 30 no lugar do b, ao quadrado. E no y eu vou colocar 0. Não esquece que isso aqui também é ao quadrado. A gente vai dar um jeito de eliminar essa raiz quadrada da nossa vida agora. Eliminar a raiz quadrada é elevar ao quadrado, né? Porque quando eu elevo ao quadrado, faço o tal do cancelamento. Eu vou elevar ao quadrado o que está no primeiro membro da igualdade, vou elevar ao quadrado tudo que está no segundo membro da igualdade. Então, não esquece desse detalhezinho aí, ó. Consigo sim, né? Fazer um cancelamento aqui. Quando eu faço esse cancelamento no outro lado da igualdade, não esquece que este 2 aqui, ó, também está sendo tá jogando lá no expoente do 2 ali o fator. Então a gente vai cometer um errinho ali de matemática básica. Então vai ficar x menos 0, x ao quadrado, y menos 0, y ao quadrado. Do outro lado da igualdade, 2 ao quadrado é 4. E aí vai sobrar para a gente, ó, o x menos 30 ao quadrado, que ao desenvolver, vai ficar o que aqui na verdade? Deixa eu fazer para você. Ó. Quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2 vezes x vezes 30, 60x, mais o quadrado do segundo, 30 ao quadrado, que é 900. E aí nós temos y menos 0 ao quadrado, que vai dar o y ao quadrado. Pronto. E aí esse 4 a gente vai multiplicar por todas essas parcelinhas que apareceram. Então vai ficar ó, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4 vezes x, 4x ao quadrado, 4 vezes 60, 240x, 4 vezes 900, 3.600, 4 vezes y ao quadrado, 4y ao quadrado. E aí, para facilitar nossos cálculos, a gente vai jogar tudo para o lado esquerdo aqui, para o lado direito da igualdade. Tudo para o segundo membro da igualdade vai zerar o lado esquerdo. Vai ficar 4x ao quadrado menos x ao quadrado, 3x ao quadrado. Aí nós temos 4y ao quadrado menos y ao quadrado, vai ficar 3y ao quadrado. E aqui só mantém, né? 240x mais 3.600. Eu vou observar aqui que tudo isso aqui é múltiplo de 3, ou seja, eu vou dividir por 3. Então, vai ficar 3x ao quadrado divididos por 3x ao quadrado, 3y ao quadrado divididos por 3y ao quadrado, 240 dividido por 3 vai dar 80x, 3.600 divididos por 3 vai dar 1.200, isso aqui igual a zero. E se você observar bem aqui, nós chegamos numa equação da circunferência. Isso aqui é uma equação da circunferência, então uma questão assim bem trabalhosa. Uma questão bem, a princípio a gente lê, né, parece que é de boa, mas quando a gente começa a resolver, né, começa a ir lágrimas. E aí a gente tem um problema sério aqui na resolução. E na equação da circunferência, eu consigo identificar as coordenadas do centro dessa circunferência e o raio da circunferência. Né? Como é que eu calculo as coordenadas do centro da circunferência, já que isso aqui está uma equação na forma geral. Eu pego os valores que estão multiplicando x e y respectivamente, divido por 2 e troco o sinal. Então, a coordenada x do centro da circunferência, vou por aqui mesmo, vai ser o menos 80, que está multiplicando x, a metade dele, 40, e troca o sinal, fica positivo. Beleza? O y não aparece, Tatarim. Sim, se não aparece, eu tenho um 0y, né? 0 vezes y não precisa aparecer. Então, a coordenada y do centro da circunferência vai ser 0. Então, quando não aparece nenhum valor, nenhum coeficiente numérico multiplicando o y, quer dizer que a coordenada
y do centro da circunferência igual a zero, ok? E a gente usa esses dois valores associados ao termo independente, que é o 1.200, para a gente encontrar o valor do raio. Então, eu vou fazer aqui para você. Ó. O raio ao quadrado sempre é a coordenada x do centro da circunferência ao quadrado, mais a coordenada y do centro da circunferência ao quadrado, menos o termo independente. Tem alguns professores, alguns autores, alguns materiais que já preferem fazer, né, a raiz quadrada, né? Tudo bem, vai dar na mesma. Eu vou deixar para o final isso aí. Então, o raio ao quadrado vai ser coordenada x do centro da circunferência ao quadrado, 40 ao quadrado, y do centro da circunferência, 0 ao quadrado, menos 1.200. Ou seja, esse raio ao quadrado aqui vai ser 1.600, 0 ao quadrado é 0, menos 1.200, que é 400. Ou seja, o raio vai ser mais ou menos 20, fazendo a raiz quadrada nos dois lados da igualdade. Como a gente trabalha só com valor positivo, é medida, né? Então eu vou pôr aqui embaixo, ó, o raio vai ser 20. Beleza. E aí o que a gente vai fazer com essa informação? Eu tenho as coordenadas x do centro da circunferência, 40, y do centro da circunferência, 0 e o raio 20. E aí eu vou voltar lá para aquela nossa imagem, vou fazer você enxergar para a gente finalizar de ver essa questão, que já deu um trabalho, né? Vamos lá? Então assim, ó, se eu tenho as coordenadas do centro da circunferência 40 e 0 e o raio 20, o que isso significa e o que isso tem a ver com a nossa questão e com a nossa vida aqui, ó. Então, beleza. Então, vamos pensar assim, ó, as coordenadas do centro da circunferência 40 e 0, eu vou colocar aqui, não se preocupe, tá? Com a precisão aqui, ó. Beleza? Colocar a coordenada do centro da circunferência aqui, ó. E aí eu vou fazer para você uma circunferência com um raio mais ou menos 20. Também não se preocupe com a precisão, é só para a gente entender bem essa questão aqui. Ok, algo mais ou menos assim. O que significa? Veja que eu já tenho esse ponto P, né, que pertence à circunferência, esse ponto P, a distância dele até o ponto A é o dobro que a distância dele até o ponto P. Então, aqui seria a localização de um bombeiro. E aí a gente vai ter que verificar onde que estaria o outro bombeiro. Tá? Mas antes de a gente falar do outro bombeiro, eu quero que você enxergue o porquê dessa circunferência. Imagina que eu tenho aqui um outro ponto P qualquer, vou chamar de P1. Então, percebe que agora, nesse P1 aqui, ó, a distância também, tá? Até o ponto A, que é o foco A do incêndio, é o dobro dessa distância até o ponto B, que seria o outro foco do incêndio. É isso que nós estamos fazendo. Então, quando a gente tem essa circunferência, eu estou garantindo que qualquer ponto dessa circunferência vai fazer com que a distância até o ponto A seja o dobro da distância do ponto B. Então, se eu pegar qualquer, né, do mesmo jeito que eu fiz o ponto P e agora o P1, qualquer ponto eu vou ter, pensando em distância entre bombeiros, porque ele fala assim, nessas condições ele quer saber, deixa eu até escrever aqui para você, ó. Escrever não, destaca aqui. A maior distância em metro vai ser justamente o diâmetro de uma circunferência. Então, por exemplo, se eu considerasse esse P1 aqui, como eu coloquei para você, ó, a maior distância seria esse, vai até a outra extremidade lá. Então, o outro bombeiro, por exemplo, estaria localizado aqui. E como a gente sabe que o raio equivale a 20 metros, nós temos o nosso diâmetro da circunferência, 2 vezes o raio, 2 vezes 20, ou seja, 40 metros. E nessa brincadeira nós temos a alternativa correta, a letra B. Então veja que a questão é extremamente trabalhosa, uma questão bacana, tá? Mas bem trabalhosa. Então a princípio parece que a gente vai ler essa questão e achar que é de boa, né? Mas não. Isso aqui é uma questão muito show para a gente dar uma treinada aí, né? A questão de nível difícil para a gente dar uma treinada aí, principalmente pensando na geometria analítica associada à parte da interpretação, ok? Espero ter ajudado, espero ter tirado essa dúvida. Luiz, aí me diga aqui o que aconteceu, se deu boa, se não deu boa. Questão difícil, né, Luiz? Lembra que a gente tinha conversado. E você não esquece, né, de curtir o vídeo, de me inscrever. Né? Fico feliz quando se inscreve, me dá um retorno aí. E o que precisar, estou à disposição. Tchau, até a próxima.